Casagrande e Léo Torres já vão assumindo ali a formação de duas filas indianas paralelas. O Marcelo Torrão vai tirar o time de campo, vai deixar a pista inteirinha à mercê dos pilotos para que tenhamos o início da 10ª temporada da GT Sprint Race. Ali o carro número 25 do Dudu Trindade. Os pilotos mais jovens desse grid, a luz vermelha está acesa, quando apagar vai estar valendo. Vamos para a 10ª temporada da GT Sprint Race. Verde, 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 espalhou o pelotão e o Gabriel Casagrande já foi lá pela linha esquerda da pista para tratar de se manter na liderança. O Eudes Campos atacando por fora, pode se dar muitíssimo bem o Eudes. Olha a largada do Eudes Campos, ali linha de 3, já tem toque, vai para fora o Eudes, faltou espaço para todo mundo, vem pela grama. Gerson Campos vai costurando pelo meio e aí já tem toque. Pedro Bezerra já vai ficando por ali. Também o Beto Cavaleiro envolvido naquela confusão. 4 carros fora da pista na primeira curva. E o Gabriel Casagrande perdendo a primeira posição para o Marcelo Henriques. Largou em terceiro, o Marcelo Henriques já vem na liderança com o Casagrande em segundo, com o Gerson Campos na terceira posição, cai para quarto o Léo Torres. O quinto é o Adalberto Batista. A sexta posição é do Pedro Costa. Bom início de corrida do Pedro Costa, que é da categoria EM. Pedro Isaac. Ou melhor, da Pro EM, desculpa. Pedro Isaac deve ter sofrido um toque e a carenagem deve estar encostando no pneu. Isso é perigoso, talvez ele tenha que pará-lo. Pode inclusive ser instruído a tomar o caminho dos boxes pela direção de prova. O carro número 1 para Marcelo Henriques. Gabriel Casagrande é o segundo colocado, traz junto dele o Gerson Campos. Você vê aparentemente uma fumaça ali do grid, exatamente o que o Serrato falou. A carenagem do Pedro Isaac vai exercendo aquele efeito de lâmina sobre o pneu do carro número 35. Aí é perigoso. Abre um pouquinho de vantagem, voltando com o carro bastante desfigurado. O Beto Cavaleiro. Primeira volta que vai sendo completada. É a corrida da temporada de 2021. É a 10ª temporada da GT Sprint Race. Já aponta lá o Marcelo Henriques para o complemento da primeira volta. O piloto mineiro da cidade de Juiz de Fora. Gabriel Casagrande é o segundo. Gerson Campos é o terceiro. O Léo Torres é o quarto e vem para cima do Gerson. Olha ali, lado a lado. Pela linha intermediária o Gerson, por fora o Léo Torres para tentar a ultrapassagem. Ele sabe que por fora eu sempre aplaudo. Sensacional a manobra do Léo Torres para ser terceiro colocado. Armou o bote direitinho por fora em cima do campeão, Serrato. Linda a manobra do Léo Torres. Total controle numa curva que é de média e alta velocidade. Não é para qualquer um fazer aquela manobra ali. Essa eu aplaudi de pé, sensacional, Léo Torres para assumir a terceira posição. Ali você, opa, não era por aí não era por aí não, Francesco Franciose. Foi para a grama, trouxe de volta. Volta ali lado a lado com o Luciano Zangirolami, que já faz a ultrapassagem também. Aí você vê o Eudes Campos à frente do Pedro Costa. Eudes Campos tomando a sexta posição geral do Pedro Costa. Pedro tem o carro dourado, número 161, foi o carro que venceu a última etapa, a última corrida de 2020 pelas mãos do Antônio Junqueira, que vai estar a bordo na segunda prova da etapa. E o Eudes Campos, também piloto mineiro, carro número 11. O Eudes Campos agora integrando a categoria Pro, né? Olha só a largada de novo, ali faltou espaço para todo mundo. Enquanto vimos com a imagem dos líderes aqui no pelotão intermediário, a coisa já ficava um pouco mais complicada. O Beto Cavaleiro, o Pedro Bezerra, o Walter Lester e o Giovanni Girotto. O carro 17 do Lester, o carro 72 do Girotto. Alberto Batista do carro número 793. Olha o Zangirolami como vai tentando de um lado para outro. Quer a todo custo essa quinta posição geral, quem sabe para se aproximar da briga pelo pódio na categoria Pro. Para isso ele tem de despachar o Adalberto Batista, que vai vender barato, mas demora essa quinta posição geral. Adalberto que vem num ótimo momento na GT Sprint Race, se encontrou com o carro da categoria. Olha só, vai bloqueando ali de todas as formas as tentativas de ultrapassagem do Luciano Zangirolami. O Giovanni Girotto está na pista, mas tem uma volta de desvantagem. Nesse momento ele vai tendo de lidar também com a presença dos líderes da prova. Ele que, como observou o Eduardo Serrato, é um piloto que vem do kart. Ali o Casagrande está atrás de quem? Exatamente do Walter Lester. O Walter abriu lá na tomada da 5. Passa por ele também o Marcelo Henriques, passa por ele também o Léo Torres. Quem perdeu contato foi o Gerson Campos, hein? O Gerson já vem a 2 segundos praticamente, 1.9 do carro do Léo Torres. E agora um pouquinho mais distante ainda. E a direção de prova comunica, Serrato, que a largada está sob investigação dos comissários desportivos, hein?
Provavelmente deve ser sobre aquele acidente na curva 1. Esses pilotos que estão tomando volta agora são os envolvidos, né, no acidente. E como eu falava, por exemplo, do Giovanni, né, que é a estreia, então ele está tendo que lidar com todas essas situações, né, além de ser a estreia, tudo novidade, sofreu o acidente, então tem que lidar com as dificuldades porque o carro desalinha, o carro perde pressão aerodinâmica e ainda mais os líderes agora passando, então tudo isso junto deve estar sendo uma aprendizado enxurrada. Intenso. Com certeza. O Casagrande tinha completado a volta número 7 já com 1 segundo e 2 décimos de vantagem sobre o Marcelo Henriques. Vem de fato num ritmo mais forte, ele mantém a diferença de 1.2, 1.38.3 para o Casagrande, 1.39.3 contra 1.39.4 para o Marcelo Henriques. E ali o Eudes Campos partindo para cima do Gerson Campos, eles não são parentes. O Gerson vem para dar o troco, o Eudes passou, abriu, esparramou na saída da 1, com isso o Gerson vem de volta. É quarto colocado, perde algumas posições o Adalberto Batista. Casagrande é o primeiro, Henriques é o segundo, Torres é o terceiro, Gerson Campos e o Eudes Campos, esses dois aí, vem na quarta e na quinta posição. Pela frente eles têm o carro número 17 do Walter Lester, que é piloto da categoria AM. O Eudes vem para dar o troco na curva 5, colocou por dentro, ultrapassou o Eudes Campos, é quarto colocado. E a distância dele para o terceiro, para ele pensar em pódio, 2.7. Vai ter de acelerar bastante para descontar esses 2.7. Olha só, o Léo Torres passou pelo Henriques, mas acabou perdendo a saída de curva. O Marcelo Henriques dá o troco. Enquanto eles vão perdendo tempo, com um atacando e outro defendendo, pode se aproximar o Eudes Campos para brigar também pela terceira posição. O Casagrande não tem nada a ver com a confusão, já vai sumindo lá na frente. Vem pela 9ª volta de corrida e a direção de prova tem a largada sob investigação. Vamos tentar entender por quê. É o momento em que apagou a vermelha, o momento em que começou a 10ª temporada da GT Sprint Race. Casagrande, Léo Torres, o Eudes Campos. Por outra imagem para você nas lentes da Master KTV. Estou de olho ali no carro do Beto Cavaleiro. Lá na curva 1, acabaria se envolvendo também naquele acidente. Confesso para você que eu não esperava a relargada agora, Serrato, até pelo procedimento de pista que vinha sendo executado, mas com tudo restabelecido, os 3 primeiros colocados conseguiram abrir vantagem, ficou um pouquinho o Eudes Campos na 4ª posição. Poderia ser a chance do Eudes de brigar por um lugar do pódio da categoria Pro. Na Pro M nós temos nesse momento a liderança do Pedro Costa, a 2ª posição do Francesco Franciose, o terceiro é o Adalberto Batista, o quarto é o Lourenço Beirão, o quinto é o Pedro Aiza. Na categoria AM, a liderança ainda de Bruno Campos com o Caê Coelho em segundo, com o Luiz Debs em terceiro, o Walter Lester em quarto e o Giovanni Girotto na 5ª posição. Será que voltou para a pista o Girotto ou teve só o carro removido ali da área de risco? O carro número 3 do português Lourenço Beirão, carro roxo e preto. Muito bom, chega para lá. Foi o Caê Coelho, né? Muito bom, chega para lá do líder da categoria AM, que é o Bruno Campos. Essa disputa aí, Bruno Campos número 33, Caê Coelho número 31, primeiro e segundo colocados da categoria AM. Nós temos no grid o Gerson Campos, o Eudes Campos e o Bruno Campos. Não há nenhuma relação de parentesco entre nenhum dos 3. Outra relação interessante que você falou, dos 2 primeiros, né, com seus parceiros, ou seja, os 4 são paranaenses. São os pilotos do pé vermelho, é isso? É. Eu também sou paranaense, eu posso falar, viu, Serrato? E eu também, né? Você também? Também, então pronto. Tá tudo aqui. Paranauê, Paraná. E você viu o carro número 37 do Luiz Debs. Aliás, a GT Sprint Race é uma categoria de origem paranaense, foi criada por um paranaense, pelo Thiago Marques, tem sua sede no Paraná, em Pinhais, do ladinho do Autódromo Internacional de Curitiba. Olha lá o Gerson Campos recebendo uma pressão quase infernal do Zangirolami, que veio por fora eu sempre aplaudo. Luciano Zangirolami para ser 5º colocado, mas não era por aí não, Luciano. Foi lá para fora, com isso perdeu posição também para o Pedro Costa, perdeu posição também para o Francesco Franciose, e olha lá, Pedro Costa e Francesco Franciose vem disputando palmo a palmo a liderança da categoria Pro M. Nessa ziquezira toda dessa 13ª volta, Pedro Costa conseguiu abrir vantagem, mas eles iam juntos pela reta. E agora é o Pedro Costa do carro número 161 quem vai partindo para cima do Gerson Campos. É a briga que vale nesse momento o 6º lugar geral. Pedro Costa tem a liderança da categoria Pro M.
E o Eudes Campos conseguiu despachar o Gerson. É a penúltima volta de corrida. Vamos fechando a primeira corrida da temporada 2021 da GT Sprint Race aqui no Velocitar. Você acompanhando ao vivo no Acelerados. Reta oposta para eles. Olha o Franciose. Quer abrir espaço, quer buscar de novo o Pedro Costa. Sentiu a condição de brigar por essa vitória na categoria Pro Am. Só que o Adalberto Batista vem para cima dele. Retardou a frenagem ao fim da oposta para recuperar a segunda posição. Agora tem de defender. A segunda perna é para a direita. Um leve toque entre os dois carros. O Adalberto se mantém na pista. Tá bonita demais a primeira corrida da 10ª temporada da GT Sprint Race. Segundo e terceiro colocados da categoria Pro Am na tela para você. Número 793 para Adalberto Batista. Número 73 para Francesco Franciose. O líder da Pro Am é o Pedro Costa, que vem lá na 6ª posição geral. Olha como vai tentando armar o bote por fora o Franciose. Opa, já tem carenagem danificada ali. Será que aguenta mais uma volta, Adalberto? É a torcida dele. Vamos para a última volta de corrida. Essa última volta do Adalberto vai ser um drama, porque a carenagem também está pegando no pneu dele. E tem que rezar muito para esse pneu aguentar até mais uma voltinha, pelo menos. Olha o Zangirolami recuperando aí o tempo perdido. Já passou pelo Pedro Costa. Para o Pedro, problema nenhum. Eles são de categorias diferentes. Agora o Zangirolami vai para cima do Gerson Campos para brigar por esse 5º lugar na prova. Gabriel Casagrande vem acelerando pela última vez pelo traçado de 3.438 metros do Autódromo Velocitar. E olha o Zangirolami, como ele prefere a pronúncia, né? Tentou armar por fora o bote na subida para a curva 5. Agora eles vão tomando a curva da mata. O Gerson também acompanhando pelo espelho retrovisor, atento à aproximação do Zangirolami na categoria AM. Nós vamos para a vitória do Bruno Campos. Caê Coelho tem o 2º lugar por fora. O Zangirolami por fora. Só que acabou havendo toque. Ele saiu da pista. O Gerson recuperou posição. Quem se deu bem foi o Pedro Costa, que não tinha nada a ver com a confusão. Jantou posição dos dois. Tá lá atrás o Franciose à frente do Batista. O Zangirolami vem agora atrás do Adalberto Batista, também com a carenagem danificada. Enquanto o Gabriel Casagrande vai acelerando pelos últimos metros da corrida. Vem para tomar a curva da vitória nesse instante, mais curva da vitória do que nunca. Vem para levar para o Paraná, primeira posição na GT Sprint Race. Já aponta na reta de chegada, já vai vendo de longe, bandeira quadriculada, branca e preta. Gabriel Casagrande para comemorar a primeira dele na GT Sprint Race. Absoluto na primeira corrida, passa na segunda posição Léo Torres, é terceiro colocado Marcelo Henriques, quem vem para ser quarto o Eudes Campos, quase chegou para brigar por posição de pódio. E na categoria Pro Am, a vitória, mais uma dele, é do Pedro Costa, a primeira na Pro Am. Seide. Tá aí o resultado para você depois de 14 voltas de corrida, a vitória do Gabriel Casagrande, tá escrito Eduardo Pavelski, mas a foto tá certa, é do Casagrande. Vencedor na categoria Pro, o Pedro Costa vencedor na categoria Pro Am e o Bruno Campos vencedor na categoria AM. O resultado final depois das 14 voltas, Gabriel Casagrande vencendo com 1 segundo e 9 décimos de vantagem sobre o Léo Torres, a terceira posição do Marcelo Henriques, a quarta posição de Eudes Campos, a quinta posição de Pedro Costa, vencedor da categoria Pro Am, a sexta posição do Gerson Campos, a sétima do Francesco Franciose, que vai para o pódio em segundo na Pro Am, o oitavo colocado, terceiro da Pro Am, é o Adalberto Batista, nona posição para o Luciano Zangirolami e em décimo o Dudu Trindade, 11ª posição para o Lourenço Beirão da categoria Pro Am, em 12º o vencedor da AM, Bruno Campos, 13º lugar geral, segundo na AM, Caê Coelho, em 14º Pedro Aiza da Pro Am e em 15º o terceiro da AM, que é o Luiz Debes. Rafael Dias da Pro Am também completou a prova com uma volta de desvantagem, 16 pilotos recebendo bandeira quadriculada na pista do Velocitar nesta primeira corrida da temporada. Tá aí o Casagrande deixando o carro. O Eduardo Pavelski tratou de levar para ele ali o boné do patrocinador, faz parte também. O Merchan, sobretudo, num momento de sucesso, né? Com certeza, quem paga a conta tem que ser lembrado, né? Muito legal essa dupla, eu acho que para o Pavelski vai ser muito interessante formar a dupla com o Gabriel, pela experiência que ele tem, e é uma dupla que nós vamos falar muito esse ano, com certeza. E aí o pódio que vai sendo formado da categoria AM, tá ali o terceiro colocado, o Luiz Debes, o segundo colocado, Caê Coelho. Cadê o vencedor? Cadê o Bruno Campos? Tá chegando ali o Bruno Campos para tomar sua primeira posição no pódio da categoria AM. Bruno Campos em primeiro, Caê Coelho em segundo, Luiz Debes em terceiro, os três primeiros colocados da categoria AM. Um protocolo de pódio ainda seguindo um pouco do novo normal, né? Sim, cada um com as suas máscaras, o distanciamento, né?
Mas se esse é o preço para a gente pagar para se ter a corrida, vamos pagar, melhor assim mesmo. Precaução, cuidado e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Como já mencionamos, tivemos de readequar todo o planejamento da temporada para que pudéssemos, claro, primeiro de tudo, colocar a categoria para rodar sua 10ª temporada com toda a segurança possível para pilotos, para integrantes do staff, para fornecedores que acompanham a saída de boxe. Ela existe também na entrada de boxe e ela tem de ser respeitada. O piloto não pode fazer com que o carro toque essa faixa branca. Tá aí o grid de largada para você com a pole position, mais uma dele, do Sérgio Ramalho, tem a seu lado na primeira fila do grid o Thiago Camilo. Na segunda fila vamos encontrar o Eudes Campos e Gerson Campos. A terceira fila traz os 2 primeiros colocados da categoria Pro-Am, o Francisco Franciose e o Rafael Dias. Na quarta fila nós vamos encontrar o Pedro Ferro, também da categoria Pro-Am, ele que é parceiro do português Lourenço Beirão, e o Alex Seide da Pro, parceiro do Marcelo Henriques. 9ª posição para o Antônio Junqueira, que é parceiro do Pedro Costa. 10ª posição para o Adalberto Batista, que é da categoria Pro-Am. Em 11º, Pedro Aiza, também da Pro-Am. E em 12º, o Bruno Campos, que não é da Pro-Am, como você vem indicado ali, ele é da categoria AM. Pedro Bezerra é o 13º colocado, mais um piloto do Nordeste brasileiro. Natan Brito, de volta ao grid da GT Sprint Race, é o 14º, ele forma a dupla com o Luciano Zangirolami. O Giovanni Girotto é o 15º, é um dos estreantes da etapa. Em 16º vem o Walter Lester, o 17º é Adriano Ramos, parceiro do Caê Coelho. Em 18º vai largar o Luiz Debes, que não é parceiro de ninguém, é parceiro dele mesmo. O Eduardo Pavelski, que forma dupla com o Gabriel Casagrande, é o 19º, e Júlio Campos, 20º colocado em sua dupla com o Léo Torres. Olho no Pavelski, Gerson Campos, Bruno Campos e Júlio Campos. É ficar de olho na direção de prova. Pode pintar a punição para Thiago Camilo. Vamos ficar a menos que tenha havido uma autorização expressa. Não temos esse contato com a direção de prova na transmissão ao vivo aqui pelo Band Esportes. Do lado esquerdo da tela, Thiago Camilo. Do lado direito, Serginho Ramalho. A luz vermelha acesa, quando apagar vai estar valendo a segunda prova na primeira etapa da Sprint Race, da GT Sprint Race 2021. Verde, 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 espalha o pelotão. Serginho Ramalho e Thiago Camilo dividindo a disputa pela liderança. Olha o mergulho que vem dando o Eudes Campos. Na primeira ele tentou por fora, deu errado. Agora vem por dentro para assumir a primeira posição o Eudes Campos. É líder da prova. Dá um chega para lá no Serginho Ramalho, que coloca as duas da direita na terra. E o Adriano Ramos acabou vendo o mundo ao contrário, antes mesmo de vencer a primeira curva da corrida. O Eudes Campos é o primeiro colocado, piloto de Minas Gerais, com o pernambucano Sérgio Ramalho na segunda posição. Thiago Camilo é quem vem em terceiro. Vem buscando de um lado para outro, já vai tentar o mergulho ali na frenagem da curva 5. É dele a segunda posição, cai para terceiro Sérgio Ramalho. Quarto colocado é o Francisco Franciose, é isso? Olha aí, o Eudes Campos, Thiago Camilo e Sérgio Ramalho. Os três juntos. Natan Brito em quarto. Natan Brito é quem está na quarta posição, parceiro. Não é o Natan Brito, não. É o Pedro Ferro. Pedro Ferro na quarta posição. É o Pedro Ferro, tá certo. É o parceiro do Lourenço. Parceiro do Lourenço Beirão. E olha o Eudes Campos lado a lado com o Camilo, que ficou sem espaço, e o Eudes também saiu da pista. O Serginho Ramalho vai para a primeira posição. O Pedro Ferro é segundo colocado. Tudo acontecendo nessa primeira volta de corrida da GT Sprint Race. Sérgio Ramalho, Pedro Ferro, o Eudes Campos, Gerson Campos e Thiago Camilo. Safety car vem para a pista. O que foi que aconteceu? Não era por aí, não. Aconteceu? Olha só, sozinho na subida para a curva da mata, acabou abusando da zebra. Quando venceu a curva 5, a rodada, a batida no guardrail, mas voltou por conta própria. E aí, seu Pedro Ferro, a questão é a seguinte: ou o senhor devolve a posição ou vai ter reunião no terceiro andar da torre. O Gerson Campos também fez ultrapassagem ali, vai ter de devolver a posição para o Eudes. O safety car estacionado talvez nem fosse necessário, porque aparentemente voltou o Adriano Ramos para a corrida. Mas, safety car acionado, todos devem estabelecer as suas posições, manter suas posições. Quando se faz uma ultrapassagem, se devolve a posição. É um acordo de cavalheiros, isso não está escrito, mas é assim que funciona. Ultrapassou na amarela, devolveu a posição, não vai ter reunião no terceiro andar da torre. Mas se não devolver também tem punição, né, Lu? Aí tem então, punição. Mas isso aí com certeza o pessoal do boxe já entrou no rádio, avisou e ele já devolveu, né? Tanto que já devolveu. Pelotão todo reagrupado de novo.
Vamos com 2 voltas completadas. Sérgio Ramalho, Pedro Ferro, Eudes Campos, Gerson Campos e Thiago Camilo são os 5 primeiros colocados. O 6º é o Francisco Franciose. O 7º é o Adalberto Batista. O 8º é Antônio Junqueira. O 9º é Alex Seide. E o Júlio Campos já vem na 10ª posição, hein? Já é 10º colocado Júlio Campos, segura a fera de Curitiba. O 11º é Rafael Dias, o 12º é Pedro Aiza. Natan Brito é o 13º, Bruno Campos é o 14º, Pedro Bezerra é o 15º, Walter Lester é o 16º, Eduardo Pavelski é o 17º, Luiz Deves é o 18º, Giovanni Giroto é o 19º e o Adriano Ramos é o 20º colocado. Tá aí o Júlio Campos. Já ganhou 10 posiçõezinhas para esse início de conversa. E para ele foi um ótimo negócio a intervenção do safety car. O contato que ele havia perdido ali com os líderes já se restabelece. Sim, nesse momento para ele, quanto mais safety car, melhor, né? É legal ver os pilotos, né, buscando manter a temperatura dos pneus, porque afinal de contas fizeram só 2 voltas rápidas até agora. Então, essa busca pela temperatura do pneu nesse momento é muito importante. E tudo indica que vamos para a relargada já nesta passagem. Veja aí todo o pelotão reagrupado. O último carro da fila ali é o Giovanni Giroto. Não voltou, aparentemente, o Adriano Ramos. Ou se voltou, ainda não alcançou o pelotão. Serginho Ramalho, Pedro Ferro, Eudes Campos, mantendo ali o aquecimento dos pneus Pirelli. Safety car ainda na pista. É questão de saber se houve a determinação do diretor de provas, do Ernesto Abreu Filho, para que o Marcelo Torrão vá lá para o cantinho dele, liberando a pista para a disputa dos pilotos. Agora não tem mais a formação de 2 filas paralelas, é fila indiana única para a relargada. Marcelo Torrão segue na pista. O ponto de saída dele é adiante dali um pouquinho. Vai ganhando velocidade Serginho Ramalho. Já tirou o time Marcelo Torrão. Obrigado, Torrão. Tomara que tenha sido tua última participação. Tá aí a bandeira verde, verde, verde. Recomeça a disputa. Olha o Ramalho buscando aquecimento de pneus em plena relargada. Thiago Camilo coloca as 2 da esquerda na terra, atrás de volta. Ele é todo pressão para cima do Gerson Campos. O Eudes Campos vai se estabelecendo na 3ª posição. O líder da categoria Pro M é o Pedro Ferro. Tá lá em 2º na geral. Não era por aí não, Antônio Junqueira. Traz de volta para a pista, Antônio Junqueira. Ramalho, 2.2 ele tem à frente do Pedro Ferro. Do Pedro Ferro para o Eudes Campos, 2.9. Do Eudes para o Júlio Campos, 3.5. Júlio Campos tem a volta mais rápida, acabou de estabelecer a volta mais rápida da corrida em 1 minuto e 38 segundos, 619 milésimos. Franciose para cima do Gerson Campos, pode ter encontrado espaço para ultrapassagem na aproximação para a curva 2, é dele a posição. Francisco Franciose é o 6º colocado geral na prova. Júlio Campos já vem em 4º. A desvantagem dele em relação ao Eudes Campos é de 3,5 segundos. Aí você vê o Franciose número 73, o Gerson Campos número 82, o Rafael Dias também da categoria Pro M com o carro número 13, o Natan Brito partindo para cima do Antônio Junqueira, que não facilita a vida dele não. Antônio Junqueira da categoria Pro M, Natan Brito da categoria Pro. Junqueira é 10º colocado geral, o Natan é 11º. Bastante movimentada nesta abertura da 10ª temporada da GT Sprint Race. Lembrando que o nosso próximo encontro já está marcado para dia 22 e para dia 23 de maio, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, na cidade de Goiânia. Vai ser a abertura da nossa Special Edition de 2021. O Franciose passou pelo Gerson Campos. Enquanto o Alex Seide vai tratando de abrir vantagem sobre eles. Alex Seide, carro número 1, é o 5º colocado. Franciose, Gerson Campos, vem junto com o Rafael Dias. Bom esse menino Rafael Dias, hein? Acabou de chegar e já está sentando na janelinha. Isso é algo muito interessante que acontece sempre na GT Sprint Race, né? Esses pilotos que vêm do kart, como o Rafael Dias, como o Pedro Aiza e muitos outros, eles chegam numa primeira etapa dessas, tem essa dificuldade natural, mas a adaptação deles é muito rápida. Pode ter certeza que a gente vai ver esses meninos até o final do ano brigando pela primeira posição. 2.8 é a vantagem do Sérgio Ramalho sobre o Pedro Ferro, mas 6.1 é a vantagem desse menino aí, Sérgio Ramalho, para cima de Eudes Campos, que é, na verdade, o 2º colocado da categoria Pro. Júlio Campos, 4º colocado geral, já é o 3º da Pro. Ele vem a 2.3 do Eudes Campos. Aí você vê o Adriano Ramos na frenagem para o saca-rolha. Será que aconteceu o que com o Adriano Ramos? A traseira foi embora, ele acabou rodando e vendo o mundo ao contrário. O Adriano, talvez naquele toque que ele deu no guarda-reio, pode ter desalinhado o carro dele, por isso essa dificuldade que ele está tendo de se manter na pista. Você vê o líder da prova, Sérgio Ramalho,
Lá no Rio Grande do Sul temos a audiência do nosso Marcos Lipski. Tá com a rapaziada, o almoço lá, curtindo as emoções da GT Sprint Race na tela do Band Esportes. Carlos Machado, também piloto de automobilismo, lá na Paraíba, vai acompanhando a nossa movimentação. O Brasil inteiro ligado na GT Sprint Race. E olha o mergulho do Eduardo Pavelski para cima do Pedro Bezerra. O Pavelski foi sem dó para cima do Pedro Bezerra para assumir essa 14ª posição. Tá aí o Pavelski, piloto do Paraná, parceiro do Gabriel Casagrande. Por enquanto o Pavelski é líder do campeonato, já que o Casagrande venceu a primeira corrida. A missão do Pavelski bem mais difícil por conta de ele ter largado lá da última fila do grid. A briga aí, eu aposto que sim. Eu tenho certeza que o Campos passa. Mais rápido que o Pedro Ferro nessa volta, o Júlio Campos meio segundo mais rápido que todo mundo nessa volta número 10. Com isso, a vantagem volta a cair para 3.7. Pode ser uma vantagem confortável pro Pedro Ferro, por quê? Porque o Júlio Campos não tem tanto tempo para ir buscar essa diferença. Aí você vê o Giovanni Girotto para cima do Luiz Debes, briga que vale o 4º lugar na classificação da categoria AM. Finais de prova: Sérgio Ramalho, Pedro Ferro, Júlio Campos, Eudes Campos, Francisco Franciose, Gerson Campos, Rafael Dias, Alex Seide, Natan Brito e Pedro Aiza são os 10 primeiros colocados. Pela categoria Pro-Am, a liderança do Pedro Ferro, a 2ª posição do Francisco Franciose, a 3ª posição é do Rafael Dias. Pode estrear com pódio o Rafael Dias na GT Sprint Race. A 4ª posição do Pedro Aiza e o 5º colocado é o Antônio Junqueira. Aí o Debes procurando no espelho retrovisor e vendo inteirinho o carro número 72 do Giovanni Girotto. Lindo o layout desses dois carros, né? Vendo na pista. Ainda mais brigando assim, fica mais bonito ainda, né, Lúcio? E é um layout mais bonito que o outro. Parece que a GT Sprint Race acertou a mão de um modo especial na preparação para essa 10ª temporada. Carros inspirados em categorias de GT e de protótipos da Europa, inspirados na NASCAR. Ô, Júlio Campos, aí ficou difícil. Com um retardatário, o Júlio Campos acabou se enroscando ali. Vai ficar mais complicada ainda a vida dele na missão de alcançar o Pedro Ferro. O Adriano Ramos acabou não facilitando a vida do Júlio Campos. Veja aí, vai voltando o Adriano Ramos. Todo mundo passando por ele, vai tomando uma volta dos demais pilotos da GT Sprint Race. E você vê de novo na tela do Band Esportes, olha aí. O Júlio tentou, na aproximação para a curva da paciência. Viu o espaço? Talvez não tenha visto, não tenha notado, Serrato, a presença do Júlio Campos naquele ponto da pista. O Júlio chegou bem rápido atrás dele e acho que ele não percebeu a chegada. E o Rafael Dias continua na briga aí, Luke. É 7º colocado geral. É o 3º colocado da categoria Pro-Am. Se ele passar pelo Gerson Campos, ele vai ter à frente o 2º colocado da Pro-Am, que é o Francisco Franciose. Aí estão os 3. Se o Rafael Dias, que tem o carro azul número 13, passar pelo Gerson Campos, pode brigar pela 2ª posição da categoria dele. Não era por aí não, Adriano Ramos. Fora da pista o Adriano Ramos, tentando sair da linha de tiro, uma eventual escapada. Isso é a saída da curva 1, né? Será que tivemos mudança de posição? Franciose, Gerson Campos, Rafa Dias não segue tudo como dantes. Vamos pelo minuto final do tempo da contagem. É questão de ver se ele vem para abrir a última volta ou se já vai cumprindo a última volta de corrida. A contagem regressiva você tem no topo do vídeo, na tela do Band Esportes. É Franciose, carro número 73, 5º colocado geral, 2º colocado da categoria Pro-Am. Enquanto aí você vê o Serginho Ramalho. O cronômetro zerou. Vai apontando na reta o Serginho Ramalho, ao que tudo indica, para abrir a última volta de corrida. Última volta sendo indicada para o Sérgio Ramalho, que vai acelerando pela última vez. Pelo traçado de 3.438 metros do Autódromo Velocitar aqui em Mogi Guaçu. A frenagem, a redução de marcha, a tomada da curva 1. Essa curva convida o piloto a acelerar um pouquinho mais do que deve. Mas Serginho Ramalho sabe tudo e mais um pouco. Sabe de seus limites. Tem a liderança mais que tranquila com 4 segundos e 6 décimos de vantagem sobre o Pedro, uma vez no fim de semana, no contorno da Caipirinha. Mais uma redução, a curva 5. Agora é tomar o caminho da curva da mata. O Sérgio Ramos, que já vai sentindo o sabor de mais uma vitória. Sérgio Ramos não, Sérgio Ramalho, né? O Sérgio Ramalho que já vai sentindo o sabor de mais uma vitória. O contorno do grampo para ele pela última vez. E aí é pé embaixo para descer a ladeira em direção à curva do Saca-Rolha.
Júlio Campos é o terceiro colocado, o Eudes Campos é o quarto, Francesco Franciose é o quinto. Pedro Ferro vai vencer na categoria Pro Am. Bruno Campos vem para mais uma vitória na categoria AM. Olha aí, velocidade pura na descida da reta oposta. Agora a frenagem, vai tomando saca-rolha, vai ter uma sequência sinuosa e mais duas curvas, a curva da paciência. Esse é o momento que ele tem de ter toda a paciência do mundo. Serginho Ramalho para levar a bandeira de Pernambuco ao topo do pódio da GT Sprint Race. Curva da paciência para ele. É só sair daí, colocar na alça de mira a curva da vitória, contornar e partir para o abraço. Nesse instante vai ser mais curva da vitória do que nunca. Serginho Ramalho para abrir com vitória sua participação na GT Sprint Race 2021. Já vendo de longe, bandeira quadriculada branca e preta. Para Sérgio Ramalho comemorar mais uma dele na GT Sprint Race. Passa na segunda posição o Pedro Ferro. Depois de 13 voltas, qual foi o resultado dessa segunda prova? Tá aí a confirmação para vocês. Serginho Ramalho vencendo na Pro, Pedro Ferro na Pro Am, Bruno Campos na categoria AM. Os três que vão comandar a festa do pódio. O resultado geral para você: vitória de Sérgio Ramalho, segunda posição de Pedro Ferro, terceira posição de Júlio Campos, em quarto o Eudes Campos, o quinto é Francesco Franciose, o sexto é Gerson Campos, o sétimo é Rafael Dias, o oitavo é Alex Seid, o nono é Natan Brito e o décimo é o Pedro Ais. A 11ª posição pro Antônio Junqueira, em 12º Thiago Camilo, em 13º Bruno Campos, o 14º é Walter Lester, 15º é Pedro Bezerra, 16º Luiz Debes e o 17º é Giovanni Girotto, Eduardo Pavelski em 18º e o Adriano Ramos em 19º. O Adalberto Batista não completou a prova. Você vai estar, Roberto Pupo Moreno, com a gente na etapa de Londrina, de Goiânia. A gente já vai colocar o Moreno na parede aqui por enquanto. Vamos ver a festa da categoria Pro com Sérgio Ramalho em primeiro, Júlio Campos em segundo e o Eudes Campos, com entrega de troféu personalizada, levou o filho pro pódio ali na terceira posição. Eu fui convidado para fazer um teste no LMP2 e andei muito rápido. Eu vi que eu não perdi a minha habilidade de adaptação ao carro. Aí você tem Pedro Ferro, Francesco Franciose e Rafael Dias compondo o pódio da categoria Pro Am. Três garotos. O que eu precisava era dar umas voltinhas no carro mesmo. E que se mantém em atividade. Aí você tem o pódio da categoria AM, com a vitória do Bruno Campos, mais uma dele. A segunda posição de Walter Lester e a terceira posição do Pedrinho Bezerra. Bruno Campos num domingo 100% na categoria AM. Obrigado, Carlos Costa, obrigado ao Eduardo Serrato, obrigado a cada um dos amigos que nos brindaram com sua audiência na programação deste domingo aqui no Velocitar. Repito para você, nosso próximo encontro já marcado para o dia 23 de maio no Autódromo Internacional Ayrton Senna em Goiânia, com as emoções da segunda etapa da GT Sprint Race 10ª temporada.